me diz o Frei Davi que o Caio também é técnico em políticas públicas do DF, é isso? Então, se ambos quiserem usar por um tempo de 5 minutos... Senador. E, naturalmente, eu vou olhar aqui agora para as 3 mulheres da nossa direita. Se uma delas quiser usar a palavra, já está escalada, então. Isso. Por favor, Mário Teodoro. Obrigado, senador. Em seguida, Vossa Excelência, depois o... Fico muito honrado de estar podendo fazer algumas observações sobre essa mesa, essas 2 mesas, né, que para mim são mesas muito caras. São mesas que eu escuto sempre com muita parcimônia, e essas mesas que a gente sempre tem alguma coisa a mais para enriquecer os nossos conhecimentos com relação à questão racial. São pessoas que, para mim, todas elas que aqui falaram, são pessoas assim que eu tenho um respeito intelectual muito grande, são minhas fontes de consulta, e desse ponto de vista eu estou muito satisfeito de estar ouvindo, e aqui para mim é sempre um prazer ouvir Cida, Zélia, Hélio, Frei Davi, Jorge Arruda, Marcos Rezende, enfim, né, Ivanir, todos que por aqui passaram. Eu gosto muito. Agora, eu queria fazer justamente uma observação com relação ao que foi falado de maneira geral, e é um ponto que é um ponto recorrente, que é a questão de se tratar o tema da violência como um dos subprodutos de uma questão maior, que é a questão do racismo no Brasil, né? O racismo como uma ideologia que está colocada, que está vivenciada pela sociedade brasileira, e que, ao mesmo tempo, dá formas, ou o racismo dá a forma e o conteúdo da nossa desigualdade, né? O país Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E mais do que isso, a economia diz que quando se cresce, a gente acaba com a desigualdade. Nós conseguimos crescer, e muito, sem acabar com a desigualdade, não é, professor Hélio? Ao contrário, o nosso crescimento é um crescimento com exclusão, é um crescimento que se dá produzindo desigualdade. Quer dizer, esse enigma do Brasil, esse paradoxo brasileiro, é um paradoxo que só se explica introduzindo-se a questão racial, que é um pouco que o professor Celso Furtado, nosso decano e nosso grande economista, talvez não tenha tido essa percepção, que para nós hoje é muito evidente. Só se explica um país desse tamanho, com uma economia desse tamanho, com uma pujança e um crescimento desse tamanho, sem distribuir, ao contrário, gerando pobreza mesmo no momento em que cresce, quando a gente entende a força e a centralidade do racismo no Brasil. Então, é uma coisa que até que eu convido os meus amigos, eu fico, às vezes, conversando com colegas da universidade, falo, o racismo tinha que ser estudado por todos os setores, por todos os segmentos das ciências sociais, porque ele estrutura o Brasil. Não levar em consideração o racismo no Brasil significa que a gente não está entendendo nada do que está acontecendo, ou a gente está entendendo muito pouco. Então, eu queria, com isso, só saudar mais uma vez a mesa, falar da satisfação de estar aqui, ouvindo todos os colegas, sorvendo de novo sempre essa grande qualidade de informação e de reflexão que se tem, e é minha satisfação muito grande de tê-los aqui. Muito obrigado. Muito bem, Mário Teodoro. Por isso que ele é o Mário Teodoro, nosso número 1 aqui da consultoria do Senado. Eu vou passar a palavra agora à Wanda de Souza Vieira, Movimento Negro Unificado do Espírito Santo. Wanda de Souza Vieira. Eu sou uma carioca que estou há 12 anos no estado do Espírito Santo. Então, primeiro, falar da minha alegria em rever Cida, Hélio, Mário Teodoro, enfim, Vani, que já saiu, Frei Davi, né? E, novamente, reafirmar a nossa militância na luta, né, contra o racismo. Porque, efetivamente, é isso que nós fazemos o tempo inteiro, e é isso que nós vamos, pelo visto, fazer por muito tempo mais, né? Infelizmente, as boas notícias que Frei Davi nos traz não são suficientes, né, para que a gente possa descansar um pouco. Primeiro, dizer o seguinte, eu ouvi aqui algumas situações. Então, eu moro no estado que mais mata mulher,
que mais mata jovem negro e que mais mata o segmento LGBT, que encontrou um helicóptero com quase 500 quilos de cocaína e essas pessoas estão todas soltas, né? E daqui a pouquinho é capaz até da cocaína ser liberada, né? Para ser vendida, enfim. Também cometeu a mesma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Matou um jovem negro no meio da rua, um jovem negro doente mental, de periferia, né? Sob a alegação de que ele havia tentado estuprar uma jovem, o que já foi comprovado que... Mas mesmo que tivesse acontecido isso, que também é esse o ponto, né? Todos aqueles que matam dentro de uma situação de violência, então, também devem ser exterminados. Então, se é isso, para que servem as leis, não é? Se é isso, para que servem as prisões? Se nós instituímos e se nós alimentamos, se fortalecemos, né? Não nos posicionamos contrários quando acontecem crimes dessa natureza. Enquanto militante do Movimento Negro Unificado, como bem lembrado aqui pelo professor Hélio Santos, essa é uma entidade que sempre esteve à frente, né? Fomos, com certeza, das entidades, a primeira a falar sobre o genocídio da juventude negra. Atualmente, inclusive, essa bandeira do extermínio contra a juventude negra, ela é encaminhada por um companheiro ex-militante, né, do MNU da Bahia. Agora, com a bandeira do feriado, enfim, do feriado nacional do 20 de novembro, resgatando a figura de Lélia, né? Sempre resgatando a figura de Lélia, 21 anos sem Lélia Gonzalez, uma grande militante do movimento negro, uma grande militante responsável, né, por trabalhar essa questão do feminismo negro de forma internacional. Quero dizer para vocês o seguinte, tem uma coisa que me incomoda profundamente, enquanto educadora, eu sou das letras e da filosofia, que é o cumpra-se, né? Nós nunca tivemos, nas bandeiras voltadas para o enfrentamento ao racismo, o cumpra-se. Nós tivemos isso na Lei Maria da Penha. Então, como é que você faz a lei pegar, né? Essa foi uma discussão que as mulheres fizeram em relação à Lei Maria da Penha. E a própria Secretaria, né, de Política para as Mulheres teve uma ação nesse sentido e, mais do que isso, várias outras legislações complementares para dar conta de todas as questões que foram surgindo posteriores à criação da Lei Maria da Penha, até chegar agora, atualmente, ao feminicídio. Nós não temos isso. Nós nunca tivemos isso. Nós não temos uma campanha pelo cumpra-se. Então, pelo cumprimento do Estatuto da Igualdade Racial, pelo cumprimento da Lei do Racismo, pelo cumprimento do ECA, que nos interessa, nós somos responsáveis, né, para que o ECA... Porque é a nossa juventude que é atingida por ele. E nós nunca tivemos isso. Nós temos várias outras ações, mas elas estão todas soltas, elas nunca ficam concentradas de uma determinada maneira para que a gente fale nelas seguidamente, né? Para lembrar as pessoas que elas existem, que elas precisam ser cumpridas. E estamos findando a década dos afrodescendentes sem efetivamente conseguir mostrar mudanças de número como houve na década da mulher, de 75 a 85. Nós vamos fechar a década do afrodescendente sem... Vamos fechar não, né? Estamos iniciando, mas enfim... Se nós não conseguirmos, na verdade, fazer uma cobrança disso, e a nossa preocupação for sempre com as novas leis, eu me pergunto se efetivamente nós vamos conseguir chegar a algum lugar, principalmente do ponto de vista educacional. Porque a educação nesse país, desde o seu início, uma educação positivista, uma educação, né, que sempre viu os pobres, na verdade, para usos eleitorais, e tem sido assim. Depois uma educação tecnicista que permanece, uma visão de educação tecnicista, né, de que o pobre tem que trabalhar, tem que ter profissão. A lei de aprendizagem profissional, eu trabalho com correção de monografia, então esses temas eles aparecem na minha frente semanalmente, né? As pessoas estão estudando, querem respostas e não estão conseguindo respostas efetivas para esses temas. Então, uma proposta que gostaria de deixar aqui, como militante do MNU, é que a gente precisa, na verdade, se juntar muito rapidamente para o cumpra-se de todas as leis que estão relacionadas a nós. Muito bem, muito bem.
Nós, antes de encerrarmos, vamos passar a palavra Silvia de Mendonça, Movimento Unificado do Rio de Janeiro, e também para o Caio. Como o senhor disse, eu quero externar aqui o meu prazer de estar participando de uma forma espontânea dessa CPI. Mais recentemente estive no Rio de Janeiro, na OAB, a convite do senador Lindenberg, ouvindo as mães dos jovens negros que foram assassinados na cidade do Rio de Janeiro. Quero tomar a bênção, para mim isso é muito importante, às mais velhas e aos mais velhos, e dar uma boa noite às mulheres e homens nessa plenária que deveria estar lotada, mas não cabe a mim aqui fazer essa avaliação. E nasci e vivo em Duque de Caxias, senador, com uma história de militância. Duque de Caxias é uma cidade da Baixada Fluminense, o segundo PIB do estado do Rio de Janeiro, com uma população que não chega a 1 milhão de habitantes, ficando atrás da cidade do Rio de Janeiro, com quase 7 milhões de habitantes, o 8º ou 10º PIB deste país. Mulher negra que sou, com profundo pesar e tristeza. Não é um discurso sofrível, mas com uma realidade que não é diferente das outras mulheres e mães. Nessa CPI no Rio, nós ouvimos as mulheres da cidade do Rio de Janeiro, mas cada uma de nós tem alguma história nesse país de perda e de distanciamento dos nossos jovens. Tive o desprazer de, há 7 anos, não eu particularmente, mas quem sofre muito é sua mãe, a Vivian, que perdeu meu sobrinho com 22 anos, sem o corpo para enterrar. Um menino que tinha passado por uma experiência extremamente negativa de roubo de carros e que aceitou retomar o seu caminho, e a gente, familiares, acompanhou esse processo, mas não sabemos exatamente quem, e a gente acompanha até hoje sem resultados. O corpo desse jovem, Luiz Henrique de Jesus Mendonça, para que fosse, no mínimo, sepultado. Eu sou uma privilegiada por estar aqui hoje e até estar na militância, porque me dói profundamente ver os rostos e os sofrimentos e as dores e as angústias das mulheres negras que, quando não perdem os seus filhos, ficam desoladas ao verem os adolescentes negros nesse país. O senhor não tem ideia, senador Frei Davi, Cida, Zélia, Hélio e todos que estão aqui, como me dói olhar um jovem nesse país. E o que me vem à cabeça é pedir a Deus, aos ancestrais, aos santos, aos guias, que protejam aqueles jovens, porque o Estado não nos dá essa resposta. É dor mesmo, para que cheguem nas suas casas de alguma forma vivos e bem. Então, assim, eu não consigo mais viver numa militância, e é isso que eu venho, sem que o Estado dê resposta, quando a nossa companheira Cida fala em reparação, em reformular as instituições, em praticar políticas públicas que não incluam, mas que façam com que a juventude negra empobrecida, principalmente, seja sujeito transformador da sua história. Quando eu falei da cidade onde eu nasci, eu estava um dia para finalizar numa praça onde acontecia um show, à noite, no mês de junho, tempo frio, e me aparece um menino que devia ter uns 10 anos, vendendo doces, balas numa caixa, e disse que na cidade onde eu moro, que 52% se revelou negro ou pardo, desde 52%, 49 mulheres chefe de família, e aquela criança estava ali vendendo suas balas. E conversando com ela, entre outras coisas, ela me disse que gostaria de um dia aprender a tocar violino.
E aí eu pensei, falei, vou jogar. Mas como é que é um violino? É um violão pequeno que a gente põe aqui no ombro, disse esse menino. Uma cidade tão rica sem um conservatório, uma escola de música. E eu acredito nesse processo transformador a partir da cultura, das artes, do envolvimento integral com a saúde dessas famílias, do refazer a sua identidade espiritual e afetiva, mas, principalmente, é por isso que eu não vou desistir de militar, porque eu quero que essa sociedade negra, principalmente, amplie a sua unidade, refaça o seu conceito de consciência, construa com os poderes e os governos políticas públicas e, principalmente, assumam o poder. Essa foi a Silvia. E, para finalizar, eu acho que a gente sempre precisa ter um momento lúdico. Por favor, 2 segundos. Ave mulher, cheia de graça, estamos juntas, bendita cada mulher. Bendito o fruto das tuas mãos, do teu trabalho, tua expressão, nem santa, nem puta, mãe de todos os deuses que povoam a terra e herdarão o planeta. Estamos juntas, transgressoras, hoje, aqui, agora, hora das nossas vidas. Amém. Se abraça. Eu cheguei para ver a Silvia cantando. Como é que tá? Só diga que eu tenho outro compromisso. Senador Paulo Paim, que a gente quer agradecer muito, tem outro compromisso, está saindo aqui correndo. Muito obrigado, senador. Tudo bem? Parabéns a todos aí, viu? Mas, Silvia, que surpresa, você de Caxias cantando aqui, eu não sabia que você estava aqui agora. Para a marcha, tá, da quarta-feira. Eu sei. Vem cair aqui. Preciso de orientação aqui da secretaria, porque eu chego. Passar a palavra ao doutor Caio Marcelo, que é da Secretaria de Desenvolvimento Social. Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Mulheres. Desculpa, Caio. A letra está ruim, eu estou sem conseguir enxergar. Com a palavra, doutor Caio Marcelo. Acho que está desligado. Boa noite a todos e a todas. Saúdo nossos irmãos negros. Primeiramente, eu queria dizer que toda a minha história para chegar até aqui, rapidamente falando, foi fazendo um projeto com população de rua. E com esse projeto, com 6 anos andando em locais vulneráveis e viajando pelo Brasil, eu pude perceber que mais de 70% são negros. E aí mas por quê? Por que será que é isso? E aí foi quando eu comecei a estudar um pouco a história da África, comecei a estudar um pouco isso, e foi quando eu tive a oportunidade e o prazer de conhecer o Frei Davi. Tive a oportunidade de me potencializar com essa temática com ele, depois conheci o Dr. Mário, conheci várias pessoas que são pessoas para a gente poder... eles trazem uma energia que, assim, dá para a gente poder contagiar outros. E como resumo, essa luta política que a gente acaba que aquilo ali fica um trabalho de formiguinha nas ruas, nas noites, nas madrugadas, acaba que a gente começou também a aproximar um pouco da cultura urbana, a aproximar um pouco da questão da intolerância religiosa. Então o pacote começou a crescer. E com esse crescimento, eu acabei virando conselheiro de direitos humanos pela população de rua, mas lá eu pude ver mais ainda a diversidade. E com isso, a gente pode perceber o tanto que as coisas são debatidas e não são vocalizadas onde deve vocalizar. Quando a gente tem, por exemplo, essa questão do genocídio da população negra,
às vezes acaba que parece que pessoas conversando com elas mesmas e não tem a vocalização. Então a gente precisa fazer isso ressoar em ambientes e locais que realmente seja lugar de decisão. Então, quando a gente fala de cultura urbana, que geralmente a gente sabe que é a aba reta, é o bermudão, quando a gente tem esse elemento como potencial criminoso, e quando a gente tem mais ainda para mostrar é um jovem negro, isso eu acho que não cabe mais, né, nesse momento, né, em 2015. E esse papel que a gente discute tanto da polícia, a primeira coisa que a gente começou a fazer aqui, que eu sou natural, que eu nasci e criado no DF, a primeira coisa que a gente tentou fazer aqui no DF foi potencializar os grupos que existem nos locais vulneráveis, que esses grupos fazem prevenção. Então, muitos cenários que a gente teve, desses grupos estarem juntos e, por acaso, terem uma repressão, e essa repressão ser feita por quê? Porque não há um reconhecimento do comando com aquele grupo que está ali para a prevenção ao crime e violência. Então, a gente começou esse trabalho em alguns locais, já conseguimos algum avanço, mas dizendo que essa sensibilização também é importante, da gente poder, primeiro, dizer para o Estado que aquele grupo que está ali naquela área vulnerável, ele não está ali como criminoso ou como potencial criminoso, ele está ali como prevenção. Então, isso é muito bacana de a gente aproximar. E a gente acaba aproximando os artistas, geralmente do rap, do hip-hop, da cultura urbana. E essas pessoas conseguem vocalizar nas áreas vulneráveis até mesmo o próprio conhecimento, a cultura que às vezes lá não tem. Porque é muito fácil, eu pego o carro, eu pego uma viatura e passo, ele já vai ficar em posição assim, como se ele já fosse o potencial criminoso, mas não é. Então, se a gente estimula o diálogo, o conhecimento, a gente consegue ter um avanço como a gente está tendo. E assim, para não estender muito, esse propósito mesmo o que a gente vê mesmo é a falta mesmo de oportunidade, é a questão mesmo de empoderar as pessoas e os jovens para a questão mesmo que é a juventude, que vai ser amanhã o nosso adulto, o nosso idoso e os que vêm antes também. A gente tem que potencializar esse processo de descobrir quem somos nós e de dizer que a diferença que tem da brasileira não é diferença, é diversidade. Se as pessoas começarem a entender que isso tudo parte da diversidade, não da diferença, a gente vai acabar com intolerância, a gente vai acabar discutindo mais as questões fundamentais. E para dizer que essa fusão que teve no Distrito Federal com a Secretaria ficou Desenvolvimento Social, Trabalho, Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos, para dizer que essa secretaria, quem conduz ela, o secretário adjunto é o Carlos Alberto, que é um negro. O Direitos Humanos, subsecretário, quem comanda ela é o Coraci, que é um outro negro. O Igualdade Racial e Enfrentamento ao Racismo é outro negro. E da Mulher também é outro negro. Então, assim, é um espaço que a gente conseguiu construir dialogando e que tem esse empoderamento. E que eles mesmos falam, a gente não é cota, a gente está aqui como um comum para dizer que às vezes é muito chato também de ter esse estigma de, não, eu estou ali naquela posição porque eu sou cota. Então, esse é outro debate que a gente vai enfrentar, a gente tem que enfrentar. E para fechar, como eu sempre falo, e falo na rua, falo em todo lugar, que é a grande frase do Malcolm X, que a criação mais perigosa do mundo é um homem sem nada a perder. Obrigado.